O tempo não perde tempo, mas eu perdi. Em vão corri, tentando encontrar a verdadeira paz, mas verdadeira paz só existe quando estou em ti. Ei, se eu soubesse que as coisas mais importantes não são coisas. Se eu soubesse, teria desfrutado meu tempo com pessoas, compartilhado mais amor, beijado mais meu vovô. O tempo não perde tempo, mas eu perdi. Em vão corri, tentando encontrar a verdadeira paz, mas verdadeira paz só existe quando estou em ti. O tempo não foi feito pra ser gasto, o tempo é pra ser desfrutado e só é desfrutado no nós. Só é desfrutado no nós. Só é desfrutado no nós. O ser humano só é inteiro na primeira pessoa do plural, só no nós. Não tem a ver com eu, tu, ele. Tem a ver com nós. O pão é nosso, o Pai é nosso. Só é possível viver uma vida que vale a pena se for na companhia de Deus e das pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer para a gente lá em 2 de Timóteo, né? Ele está dando um conselho para Timóteo. 2 de Timóteo 5,8, ele diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. De novo, né? Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Precisamos valorizar a nossa gente, né? Tá aí um conselho bíblico para todos nós refletirmos, né? Às vezes a gente gasta o nosso tempo com coisas, até com a vida religiosa mesmo. Tudo isso precisa ser equilibrado, sabe? E isso não, a vida religiosa não pode fazer a gente negligenciar as nossas gentes, né? Porque aquele que não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé. Não é que a fé dele diminuiu, ele negou a fé. Não é que ele se tornou igual um descrente. Não, é pior que um descrente. Então fica aí para a nossa reflexão e para que nós possamos valorizar melhor esse presente que é o tempo com as nossas gentes. Eu não combinei uma música final com o pastor. Eu preciso saber assim, vai falar sobre fé para deixar a música em si para o final, ou já canto logo agora? Porque geralmente as pessoas, deixa a música em si para o final, né? Mas se não tiver a ver, então tá bom. Aí no final eu vejo de acordo com o sermão. É muito importante, né, que haja essa sincronia no culto, né? Tanto na mensagem que a gente vai fazer com o louvor, tanto com a mensagem que vai ser pregada. Precisa ser coerente, né? Porque senão, se eu cantar uma música totalmente, uma música que destoa, né, da mensagem, fica esquisito demais, né? Então, uma ideia legal assim, eu acho que é importante. Existem músicas que são louvores e músicas que são mensagens musicais. Ontem eu estava conversando com o pastor Daílson, né? E ele perguntou assim: toda música é louvor? Não, nem as da igreja, nem as da igreja todas são louvores, porque louvor é algo específico, né? Essa nomenclatura se encaixa em algo específico. Por exemplo, louvor é o que a gente faz para Deus. Então, no louvor congregacional, sempre tem que ser músicas com o mesmo padrão de salmos: entrega, confissão, exaltação, gratidão. Nunca pode, assim, né?
Não é que é pecado, mas é que não é coerente, não faz sentido. Não pode ser Deus falando para a comunidade, uma vez que o louvor da comunidade está sendo direcionado a Deus. Então, por exemplo, tem uma música que eu canto no Adoradores, né, que diz assim: eu sou o Senhor, Rei de Israel. Não faz sentido a gente cantar ela como igreja dizendo que é um louvor congregacional, porque ela não é um louvor, ela é uma mensagem musical. Porque imagina você falando para Deus, né? Eu sou o Senhor, Rei de Israel. Eu sou o Santo e Redentor, começo e fim. Não é. Então essa música é uma mensagem musical. Veja, ela não é um louvor. É como se eu estivesse pregando para a comunidade. Então um louvor congregacional é sempre bom ser coerente, né? Escolher músicas que são de fato louvores, especialmente músicas que estão de acordo com o que a gente está vivendo naquela comunidade. Então se a comunidade está grata, música de gratidão. Se a comunidade está triste, a gente canta um lamento, igualzinho em Salmos, tem lamentos lá também. É sempre bom que tenha entrega e exaltação dos atributos de Deus, né? Então é assim que a gente faz o louvor congregacional. E aí existem as mensagens musicais. Essa música em si, ela é um louvor. Então ela se encaixa tanto como uma mensagem e também como um louvor, né? Uma mensagem de fé e também um clamor a Deus. Ela declara: eu não vi o mar se abrir, é verdade. A gente vive pela fé. Se não fosse pela fé, a gente seria uma cambada de louco, porque a gente acredita num cara que acampou dentro do peixe durante 3 dias, né? A gente acredita que o mar vermelho se abriu. Se não for a fé, a gente é doido, porque não cabe na lógica humana, não é possível comprovar isso em laboratório. Então essa música é uma declaração de fé, né? Porque a gente não viu nada disso, a gente não viu o mar se abrir, a gente nunca nem viu Jesus pessoalmente. Então o cristão vive pela fé e não pelo que se vê. Isso quer dizer que a gente é contrário à lógica? Não, é que a gente vive uma lógica diferente da ciência comum, né? Então nós nos movemos pela fé. E essa é uma música que eu estou precisando cantar para mim. Estou vivendo um período bem difícil da minha caminhada, onde eu tenho orado assim ao Senhor, né? Senhor, pode me tirar as coisas, mas não me tira a fé, né? Não me tire a sanidade. Eu posso ficar doente de qualquer coisa do corpo, menos da mente. Cuida da minha mente, porque a fé é o que move a gente. Então nesse momento difícil para mim e para várias pessoas que estão nos acompanhando, a minha oração é que Deus nos dê fé. Uma fé que lida com a dor sem perder a integridade. Uma fé que não retrocede. Uma fé que mantém a nossa mente saudável, mesmo em meio à quarentena, mesmo em meio à doença, mesmo quando a gente perde as nossas gentes. Que Deus nos dê fé. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. A fé gera esperança, gera contentamento, gera paz. Eu não vi o mar se abrir,
mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar e o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã Vamos fechar os nossos olhos, pegue aí a sua Bíblia e vamos fechar os olhos agora, vamos fazer uma prece. Paizinho querido, obrigado porque nós estamos reunidos em Teu nome. Obrigado porque o Senhor preferiu nos chamar de filhos. Obrigado porque nós podemos te chamar de Pai. Isso envolve atenção, carinho, amor, desprendimento, entrega. E todas essas coisas emanam do Senhor intensamente. O Senhor faz isso todos os dias, todas as horas, todos os segundos. O Senhor é isso. Obrigado porque nesta hora sentimos essa Tua invasão de amor. E que através da Tua palavra nós possamos nos aproximar do Senhor e tirar lições proveitosas para a nossa vida. E para amanhã, e para amanhã, e para depois, e para sempre. Queremos te pedir também uma bênção especial sobre cada pai aqui representado, que nos assiste. Que o Senhor possa derramar uma bênção especial sobre os pais e que eles tenham do Senhor a condição de cumprir o seu papel e influenciar os seus filhos no temor do Senhor. Por favor, Deus, se nós, pais, falhamos de alguma forma, tenha misericórdia de nós e nos dê a possibilidade de recomeçar. Oramos
entregando a minha vida, Senhor, nas Tuas mãos, para que o Senhor me use e que Teu Espírito possa visitar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, por favor, abram aí a sua Bíblia, a palavra do Senhor, no livro do Evangelho de Lucas. Livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Eu escolhi esse tema hoje porque eu quero fazer uma relação do Dia dos Pais, tá? Hoje à tarde, como eu disse, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, vocês vão ter alguns detalhes, vai ser muito legal, e você não pode deixar de estar aqui conosco, às 16 horas, todo mundo conectado, avise aí a família, os amigos, que vai ser muito bacana, muita música, e também vai ser legal, vai ser um like especial, tá? Capítulo 8 de Lucas, a partir do verso 40. Essa experiência aqui, ela se estende até o verso 56, mas ela tem uma interrupção aqui, e a propósito a gente tira algumas lições importantíssimas para a nossa vida. Eu quero dizer para vocês que, como chefe da sinagoga, né? Como pastor, é um privilégio para mim poder viver essa experiência já há bastante tempo. E eu quero dizer que não existe nada mais significativo para mim do que poder ser reconhecido assim na minha casa, pelos meus filhos. Mas eu já vacilei demais como pai, eu já vacilei, já irritei os meus filhos, já deixei de dar atenção para eles. E eu uma vez, a Natália, que é a nossa filha primogênita, ela, ainda bem pequenininha, ela era do clube de aventureiros. E a Natália, ela me procurou e falou assim: pai, eu quero que você vá comigo na minha investidura, que é uma formatura de uma classe do programa dos aventureiros. E aí eu fui e falei assim: filha, quando vai ser? Eu olhei na agenda e falei assim: olha, esse dia papai tem compromisso. E aí ela, aborrecida, reclamou, mas insistiu comigo. E eu novamente disse: filha, eu tenho compromisso nesse dia. Avisa lá o seu clube para entrar em contato mais cedo, para a gente descobrir se a gente pode estar, tal. E eu era, na época, o responsável por esse programa em toda ali a associação. E eu já tinha estado em tantos eventos, e imagine, não estaria no evento da minha filha. Passado alguns dias, ela me procura e ela, de novo: pai, você vai lá? Eu falei: não vou, filha, já te falei. Ela aborrecida. E aí, um dia meus pais me visitaram, foram lá na minha casa, a gente está conversando na sala, tal. Aí a Natália vai na frente de todo mundo: pai, dia tal vai ter a minha investidura, pai, você vai? Na frente de todo mundo, né? Aí eu falei assim: filha, eu já te disse que eu não posso ir porque eu tenho uma agenda, tal. Aí ela olhou assim para todo mundo e falou para mim assim: pai, você tem tempo para todo mundo, mas você não tem tempo para mim. Caramba, que pancada! E ela, assim, criança, eu vi a estratégia dela, montada, porque ela aproveitou ali o momento que a família se reunia. Gente, eu me lembro que eu peguei o telefone e eu liguei para a pessoa que havia agendado comigo aquele outro compromisso. Eu liguei e falei assim: olha, eu não posso ir aí, porque eu tenho que ir na investidura da minha filha. E eu fui. Eu confesso que eu não lembro exatamente como foi aquela investidura. Eu não me lembro
nem a classe que ela recebeu naquele dia, não me lembro. Mas eu me lembro de ter estado lá. E eu me lembro quão isso foi importante para ela e muito mais para mim. E eu agradeci a Deus porque ela reagiu, ela insistiu, ela brigou comigo, porque se talvez ela não tivesse agido dessa forma, eu não teria consertado aquilo e hoje eu não teria isso para contar, nem forças para argumentar em relação a Natália, a minha filha. Então, e eu poderia estar contando um monte de histórias, e você também, dessa nossa relação, dessa coisa que Deus permitiu que nós passássemos a ter por conta de termos pais e sermos pais, termos os nossos filhos e tê-los como a herança do Senhor. Os grandes estudiosos, né, desse assunto de comportamento, principalmente na área da família, uma vez eu estava lendo e ouvindo também um desses homens aí importantes dessa área, e ele chamou minha atenção quando ele disse assim, olha, o mais importante não é o que nós fazemos pelos nossos filhos hoje, mas o que eles farão com isso amanhã. Isso já me chamou a atenção e eu comecei a considerar aquilo, o que eles vão fazer com isso que eu estou fazendo por eles amanhã, tal. E aí ele continuou e disse assim, olha, os nossos filhos não pediram para nós serem os nossos filhos, nem tampouco nos escolheram como pais. É verdade, eles não nos escolheram, eles nasceram, e aí um dia eles entenderam que aquela figura masculina é o pai. E aí ele continua dizendo o seguinte, olha, os nossos filhos não tiveram a chance de nos escolher como pais, mas poderão nos escolher como amigos. Isso é muito sério, porque os meus amigos eu escolhi. Então cabia a mim agora me expor de tal maneira que os meus filhos pudessem me escolher como seus melhores amigos. Eles escolheriam a partir daquilo que eu estaria mostrando para eles. Eu confesso para vocês que eu gelei naquela hora, eu fiquei pensando, e aí, será que os meus filhos me reconhecem como seus melhores amigos? Essa avaliação, ela não é o meu único privilégio, é seu também, e nunca é tarde para a gente recomeçar. Todo privilégio, ele demanda uma responsabilidade. Então, não adianta. A gente precisa ter muita responsabilidade. Independente do tamanho deles. Sempre é tempo para dizer, com palavras e com ações, o quanto a gente ama esses filhos. E representá-los diante do Senhor. Existem muitas pessoas que têm uma ideia equivocada de Deus, porque a figura masculina que esteve sempre presente na vida deles não é positiva. E aí passam a ter uma ideia equivocada de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Queridos, nessa história aqui, a partir do verso 40 do capítulo 8 de Lucas, a Bíblia diz assim, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E nesse momento, verso 41 diz que eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, uma grande responsabilidade de organizar, de dirigir, tudo aquilo que acontecia ali naquele lugar de culto, de adoração.
organizar com antecedência para que o resultado pudesse ser positivo, articular as pessoas, a ideia das pessoas, o sentimento das pessoas, promover a harmonia. Quantas coisas e quantas responsabilidades aquele homem ele possuía. Diz que ele chega e se prostra aos pés de Jesus, lhe suplicando que Jesus fosse até a sua casa. Essa atitude de Jairo de prostrar-se aos pés de Jesus, o homem que era o chefe da sinagoga, não basta apenas nós servirmos a igreja. E a igreja é um lugar maravilhoso, especial, onde eu e você precisamos encontrar lugar para o exercício dos nossos dons. A gente precisa disso. Deus nos confiou isso, as nossas responsabilidades, as nossas ações. Mas mais do que se prostrar à igreja, Jairo ele faz questão de publicamente se prostrar ao Senhor da igreja. Quando Jairo ele faz isso e não tem vergonha de fazê-lo diante de uma multidão e diferentes pessoas de diferentes lugares, que talvez, e a maioria delas, principalmente os homens, já o haviam assistido na sinagoga, à frente ali, e por conta disso, naturalmente, ele também era um homem de posses, e ele poderia também se dirigir a todas as pessoas e a diferentes lugares que tinham o recurso, quem sabe, humano para atender às necessidades que agora se viam na sua casa. Jairo faz questão de publicamente dizer que ele servia ao Senhor da igreja e não somente à igreja. Deus precisa de pais que não tenham vergonha de se prostrar ao Senhor da igreja. Deus precisa de pais que, a despeito de todos os recursos que possuam, sabe muito bem que o recurso maior é Cristo Jesus. Deus precisa de pais que não se neguem a amar os seus filhos de tal maneira que lhes apresentem a pessoa de Cristo Jesus. Será que Deus nessa manhã está chamando a nossa atenção? Será que eu tenho sido esse tipo de pai? Você tem sido esse tipo de pai? O verso 42 diz que ele tinha uma filha única, de 12 anos, que estava à morte. Essa menina estava com muitos problemas de saúde. Na casa daqueles que servem ao Senhor também existem momentos difíceis. Na casa daqueles que organizam as coisas do Senhor também há momentos difíceis. E aqui não era uma das filhas, era a filha única. E isso daqui não era uma opção dele. Porque no contexto da época, as famílias deveriam ter muitos filhos. A quantidade de filhos demonstrava prosperidade, bênçãos. Então, quando aquele chefe da sinagoga tem uma única filha, e não era opção dele, imagine quanto amor, quanta coisa existia nessa relação. E talvez ele tivesse, e perfeitamente nós aceitaríamos isso, esse homem ter buscado Jesus para dizer para Jesus: como que você
permite uma coisa dessa acontecendo na minha casa, eu que te sirvo, eu que organizo a tua igreja? Como que você permite uma coisa dessa? Uma única filha, tem tanta gente aí com um monte de filho, e você permite que isso vá acontecer exatamente na minha casa? Quantas vezes eu e você reclamamos das coisas que acontecem porque não aceitamos, não queremos entender isso? Deus tinha um propósito para aquela situação que acontecia na casa de Jairo. Eu queria dizer a você, pai, você mãe, você família, que Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que a gente não entenda o absoluto de todas essas coisas, Deus está no controle de todas as coisas. E Deus está permitindo algumas coisas para o nosso ensino, para a nossa correção e também para que nós tenhamos oportunidade de testemunhar das coisas que acontecem dentro da nossa casa. Jairo, ele fazia questão de procurar Jesus para romper, inclusive, os preconceitos da época, que insistiam naquela liderança em rejeitar Jesus, o Messias, o Salvador. Quantas vezes esse homem já havia ouvido sobre esse Jesus de uma forma negativa, e ele estava ali para testemunhar a sua esposa, aos seus filhos, a sua família, a sua igreja, que ele reconhecia que verdadeiramente aquele era Jesus e que Jesus tinha resposta para aquele problema, aquela dificuldade que passava ali na sua casa. A gente precisa ver aqui, enxergar muitas coisas. Muitos pais não estão cientes dos males sociais, espirituais e emocionais de seus filhos. Jairo, ele reconheceu que a sua filha, ela estava muito doente, ela estava à beira da morte. Será que nós estamos tomando tempo para reconhecer as necessidades dos nossos filhos? Será que nós estamos deixando que eles se desenvolvam simplesmente às soltas? Você sabia das tremendas estatísticas sociais que insistem em tomar os nossos filhos e arregimentá-los para fazerem coisas erradas? Você sabia que a indústria do entretenimento é a indústria que mais cresce no mundo e as crianças são alvos dessa indústria para ocupar o tempo deles, a mente deles, o coração deles, as emoções deles? Vocês sabiam da quantidade de crianças entrando em depressão? Diagnósticos que não são feitos previamente. E aí, num tratamento tardio, pouco se pode fazer? Será que nós estamos observando os hábitos dos nossos filhos? Será que nós os entregamos a esse aparelho, ou à TV, e qualquer outra coisa? Não estamos tomando tempo para ajudá-los no seu desenvolvimento físico, no seu desenvolvimento emocional, no seu desenvolvimento espiritual? A Bíblia, quando fala que Jairo procura Jesus porque ela estava à morte, é porque ele tinha conhecimento disso. O profeta Jeremias, eu quero que você vá comigo lá, por favor, no capítulo 9 do profeta Jeremias. Esse texto aqui ele é muito significativo. Capítulo 9 de Jeremias. Esse profeta que chorava por conta das situações que haviam ali no meio do povo de Deus. Capítulo 9, verso 13. Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Verso 14, antes,
andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Se a gente estivesse lendo isso aqui, fazendo uma relação do testemunho aqui do profeta, do comportamento de um povo pagão, de um povo que havia introduzido no seu lar o culto a Baal. Mas nós estamos falando isso aqui do povo de Deus, do povo do Senhor. E aí, esse comportamento aqui dessas famílias e dessas crianças aqui, desses jovens, é decorrente aqui daquilo que lhes foi ensinado pelos seus pais. E a gente ensina por palavras, a gente ensina por testemunhos, a gente ensina não fazendo, a gente ensina fazendo. Você lembra do texto que eu li, do Mente, Caráter e Personalidade, que o trabalho é formar essas características nos seus filhos, e Deus não fala assim, você tem que fazer isso, mas o texto diz, e pela graça do Senhor, Deus os habilitará para que eles possam cumprir esse papel. Então Deus, Ele se aproxima de nós para que a gente possa cumprir esse papel. E aí, gente, o culto a Baal era um culto promíscuo. Eles iam para o alto das montanhas e eles ali tiravam as suas roupas, homens, mulheres, crianças, e eles se envolviam uns com os outros. Você está vendo essa cena? E eles faziam isso dizendo que assim eles iriam provocar uma excitação tão grande em Baal, que estava representado ali naqueles postes ídolos, esses Baalins que eram imagens, e assim a chuva caía do céu. Eles chamavam Baal do Deus da fertilidade, e a chuva era uma demonstração de Baal estar derramando o seu sêmen sobre a terra. Imagine uma coisa dessa, o povo de Deus se permitindo viver uma situação como essa. E como é que nós estamos conduzindo os nossos filhos, chamados de herança do Senhor? Não há como negar toda essa indiferença, todo esse comportamento equivocado. No verso 21 do capítulo 9 diz, a consequência disso, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, nas nossas casas, e fez o quê? Exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. A consequência dessa atitude desses pais, aqui citado pelo profeta Jeremias. Você sabe, né, o grande conselho do Senhor, através de Salomão, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ela vai crescer e ela não vai se desviar dele. Não existe nenhum privilégio maior do que esse, representarmos Deus na vida dos nossos filhos. Prontamente o Senhor Jesus, ele decide ir à casa de Jairo. Jairo, ele quer levar Jesus para dentro da sua casa. Jairo quer levar Jesus para dentro da sua casa. Um pai que leva Jesus para sua casa também tem problemas. Algumas coisas que aconteceram aqui nesse relato que precisam também chamar a nossa atenção. Diz que quando Jesus ele estava indo para a casa de Jairo, está aí no final do verso 42, início de uma outra situação aqui, você vê aí, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Para chegar à casa de Jairo, Jesus precisava enfrentar uma grande multidão, e Jairo também. Nós poderíamos estar enumerando aí uma multidão de coisas e pessoas e circunstâncias que às vezes nos impedem de chegar rápido com Jesus na nossa casa.
Mas eu queria que você, pai, você considerasse isso na perspectiva da tua relação, na perspectiva da tua existência. Que multidão de coisas tem atrapalhado a chegada de Jesus à sua casa. Você, como sacerdote da sua casa, o líder espiritual da sua casa, da sua família, o que é que precisa desaparecer, ser driblado por você, para que logo Jesus possa chegar com você na sua casa? Eu sei as coisas que eu preciso melhorar na minha vida, eu sei as coisas. Você também sabe, e é maravilhoso saber que o Espírito Santo se manifesta para que a gente possa descobrir isso, ou quem sabe mergulhar nas nossas intimidades e aí trazer isso à tona, e aí pedir pela misericórdia do Senhor para que a gente possa chegar rápido. Uma outra coisa que chama a nossa atenção aqui nesse relato é o verso 49, que falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa, uma pessoa da família dele, trazendo uma notícia ruim, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Às vezes, a nossa própria família serve como obstáculo para isso. Pelo contrário, essa outra pessoa, ela deveria chegar e prostrar-se também e suplicar, porque Jesus já havia dado provas suficientes de que ele poderia resolver, inclusive, esse problema da morte daquela menina. Que procurar Jesus com súplicas não é incomodá-lo, é uma necessidade nossa. E às vezes a gente não está falando somente para os pais, a gente está falando para a família. Então a nossa família precisa fazer uma reflexão disso. Somos portadores de boas novas ou só de desgraça? Ou só de coisa ruim? Que interferência nós estamos causando na nossa família para que Jesus chegue na nossa casa? É você, mãe, é você, filho, é você, pai. Quem é você que precisa também de uma restauração na sua família, na sua vida, para que Jesus possa chegar até a sua casa? O verso 49 também, ele diz que a declaração daquela menina, de que aquela menina estava morta, essa notícia aqui talvez demonstre obstáculo maior que eu e você não temos condições nenhuma de resolver. A multidão, a gente dá um jeito, a gente resolve, a gente busca, a gente dribla, a gente passa por cima. Algumas pessoas da família, a gente exorta, a gente repreende, a gente disciplina, a gente tem condições de resolver também, para que Jesus chegue à nossa casa. Mas Jesus, ele se depara aqui com essa reação dessa pessoa, com essa notícia, que a menina havia morrido. Aí está alguma coisa que eu não posso fazer, que você, pai, não pode fazer, que você, família, você não pode fazer. Situações que a gente não tem controle sobre ela, mas eu quero te dizer nessa manhã que Jesus pode todas as coisas, que há poder em Jesus. Ainda que as pessoas tentem impedir a chegada dele, nem a morte pode impedir a chegada de Jesus na minha casa, na sua casa. Se Jesus se propôs a ir à casa de Jairo naquele dia, ele vai chegar à casa de Jairo. Se Jesus se propõe a estar na sua casa, ele vai chegar à sua casa. Acredita nisso?
ainda que não seja exatamente no dia, na hora e a maneira como eu quero, ainda que eu tenha feito todas as coisas necessárias, a minha parte, Jesus vai chegar à minha casa. Jesus, ele não parou. Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Jairo, não temas, filho, crê somente, e a sua filha será o quê? Salva. Louvado seja Deus por isso. Tem alguma coisa impossível para o Senhor? Quem sabe nessa manhã Deus esteja falando a alguns pais que humanamente perderam as esperanças para a salvação dos seus filhos. Talvez Deus nessa manhã esteja falando ao coração de um pai, de uma mãe, aflitos, porque não veem perspectivas de terem os seus filhos de volta ao aprisco, junto ao bom pastor. Ainda que, pelo comportamento deles, estejam vivendo uma morte espiritual, as palavras de Jesus para Jairo é: filho, crê somente, que a tua filha, o teu filho serão salvos em nome de Jesus. Porque a salvação não está sendo estabelecida aqui nesta terra pela vontade do juízo humano. Mas salvação é única e exclusivamente por Cristo Jesus. E se nós conseguimos amar os nossos filhos com todos os defeitos que ele tem, que eles possuem, imagine o amor de Jesus para com eles. Imagine a capacidade que Jesus tem de observar as ações e reações dos nossos filhos nesse universo do desconhecido humano. Imagine a capacidade que o Senhor tem de considerar as escolhas que eles fizeram, estão fazendo, por conta de um monte de coisas, o ambiente social, a alimentação, aquela professora ou professor, aquelas situações que nós mesmos provocamos por uma atitude inconsequente, mas assim, não porque nós queríamos, mas porque nós não tínhamos mais o que dar, porque somos isso, limitados. Mas o Senhor consegue olhar para eles, o Senhor conhece os segredos deles, o Senhor não consegue ver apenas os defeitos humanos, o Senhor vê o coração, o Senhor consegue ver a luta. E todo aquele que luta, ele permanece na batalha e é declarado vitorioso, ainda que seja alvejado, ainda que morra. Então, Deus está falando para você, pai, para você, mãe, para você, família, crê somente, confia, que ainda que as notícias cheguem de que o filho morreu, a filha está morta, acredite, crê somente, que a tua filha vai estar salva. Essa é a promessa do Senhor. Verso 51 diz que, tendo chegado à casa, o Senhor vai chegar. O Senhor vai chegar. A ninguém permitiu que entrasse com ele. Contra tudo, contra a multidão, contra a família, contra até a notícia de morte, Jairo levou Jesus até a sua casa. Todos choravam e pranteavam, diz o verso 52. Jesus olha para aquelas pessoas e Jesus diz: não chorem, por favor. Ela não está morta,
ela dorme. E riam-se dele. Por favor, não ria de Jesus. Não duvide do que Jesus pode fazer. Acredite no que Ele está disposto a fazer agora. Verso 54 diz: entretanto ele, tomando-a pela mão. Que coisa linda, né, irmãos? Deus, nesta hora, está tomando os nossos filhos pela mão. Deus está tomando a nossa família pela mão. Deus está tomando você, pai, pela mão. E diz em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram o quê? Maravilhados. Quando Jesus chega na nossa casa, não existe nenhuma outra coisa que acontece. Nós ficamos maravilhados. Querido Pai, não gostaria você de se propor a levar Jesus para a sua casa? Querida família, não quer você ter Jesus na sua casa? Não quer você driblar todos os problemas, dificuldades e acreditar que Ele vai chegar na sua casa? Não quer você que Jesus faça esse milagre poderoso na vida dos teus filhos? Jairo tinha consciência de que aquela filha única pertencia ao Senhor. E entrega os teus filhos nas mãos do Senhor. Acredite no milagre. E o Senhor fará maravilhas entre nós. Nós vamos ouvir agora, então, essa música, né, que vai concluir essas considerações da palavra do Senhor. Eu contei uma experiência da Natália, eu tenho que contar uma experiência do Reinaldinho também. Nós estávamos já no pátio da igreja, a igreja lá de Santíssimo, no Rio de Janeiro. E sabe, nós pais, nós sentimos um ciúme enorme das mães. Sentimos ou não sentimos? Porque parece que eles, assim, têm um amor, né, diferente para elas, né? A gente fica com ciúme, tá? A gente não fala, né? Mas a gente sente. Tinha uma musiquinha na nossa infância, diz assim, mamãe que é mais bonita ficou no coração, papai estava no bolso, o bolso furou, papai caiu no chão. Horrível essa música, não é? E eu cantava em casa, meu pai devia ficar triste. E aí depois veio a vingança, né? Eu ouvi aquela música, não quero essa música aqui em casa. A gente estava no pátio da igreja, né? Já depois do culto, conversando ali, brincando com as pessoas e tal. E nessa igreja de Santíssimo tinha um corredor em volta da igreja. E o Reinaldinho, ele corria ali com os meninos. Eu estava desse lado aqui, um pátio largo, a igreja grande, e do outro lado o corredor. E muitas pessoas conversavam ali, e de repente eu ouvi um grito, no meio daquela multidão toda, o barulho, as brincadeiras, as gargalhadas, eu ouvi um grito.
E o grito era: Pai! Na hora eu ouvi aquele grito e eu entendi em fração de segundos que quem gritava pai era o meu filho. E eu saí correndo. E cheguei lá, ele estava caído. Ele tropeçou e caiu violentamente, bateu a cabeça. E eu agarrei ele nos meus braços. Ele estava com um galo enorme aqui na testa. Eu peguei o meu filho e a gente foi para o hospital e tal. E não foi nada grave, graças a Deus. Que bom. Quando os discípulos falam assim: Jesus, ensina-nos a orar. Jesus poderia ter começado de tantas maneiras, né? Ensinar a orar. Ele preferiu começar assim: olha, quando vocês orarem, vocês orem assim. Vocês vão dizer assim, ó: Pai nosso que estás no céu. A gente tem que começar entendendo que a gente é filho. Ele é o Pai. E pode ter certeza, a gente está, nessa hora, o Espírito Santo está fazendo a gente gritar, porque a gente caiu, a gente se machucou, a gente tropeçou, a gente errou. E a gente está gritando: Pai, por favor, Pai. Pode ter certeza. No meio de uma grande multidão, Ele sabe exatamente que é você que está gritando. E Ele vai até o seu encontro para pegar você nos seus braços e fazer você se sentir tão bem que você entenda que não há necessidade de nenhum outro médico a não ser Ele. Então grite, grite com toda a sua força, porque existe um Pai que está pronto a ir até onde você está. E pode ter certeza, Ele vai fazer maravilhas na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Tantos rótulos me dei, tantas máscaras vesti, pra ser alguém sem ti. Mas agora eu descobri que esse alguém só faz sentido em ti. Como peixe pro mar, como as aves pro céu, como ouvidos para ouvir, eu só existo em ti. Vem pra mim, meu Senhor, vem em mim, em meu coração reinar, vem em mim morar. Vem pra mim, meu Senhor, fica aqui, em meu coração reinar, vem em mim morar, em meu coração reinar, em mim vem morar. Tantos rótulos me dei, tantas máscaras vesti, pra ser alguém sem ti. Mas agora eu descobri que esse alguém só faz sentido em ti.
como o peixe pro mar, como as aves pro céu, como ouvidos para ouvir. Eu só existo em ti. Vem pra mim, meu Senhor, vem em mim, em meu coração reinar, vem em mim morar. Vem pra mim, meu Senhor, fica aqui, em meu coração reinar, vem em mim morar. Meu desejo é ser tua casa, faz em mim morada, reinar. Vem pra mim, meu Senhor, fica aqui, em meu coração reinar. Em mim vem morar. Paizinho querido, louvado seja o teu nome, porque gritamos, suplicamos e somos ouvidos. Vem para nossa casa, vem para o nosso coração, vem para a nossa vida. E mesmo que ali exista morte, ou mesmo que ali seja lugar de morte, faz maravilhas, Senhor. Transforma tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é contrário à tua vontade, e faz com que, Senhor, voltemos a ter esperança, alegria, vontade de viver e de estar com o Senhor por toda a eternidade. Senhor, faça-nos pais segundo o coração de Deus, e que possamos ter os nossos filhos junto a nós, e que possamos representar o Senhor para eles. Ó Deus querido, se falhamos, perdão. Obrigado porque com Jesus sempre há reinício. Senhor, visita os nossos filhos agora, adultos, quem sabe, Senhor, machucados, feridos, distantes. Senhor, vamos levar Jesus para eles. Jesus, visita-os, invada a vida deles, a casa deles, desperta nas suas lembranças as sagradas letras, e que eles possam sentir o desejo de viver uma vida com Jesus, mesmo que não seja exatamente conforme nós queremos, ou conforme nós julgamos. Por favor, Deus, quando Jesus voltar, que nós estejamos todos reunidos. Por favor, Deus, abençoa a tua igreja, abençoa-nos como adoradores, e que possamos viver uma relação como Jairo com o Senhor da igreja. Não há nenhuma multidão que possa nos deter. Não há, Senhor, nenhuma pessoa que possa nos deter. Não há nenhuma desgraça que possa impedir. Nós vamos levar Jesus conosco, a despeito de qualquer coisa. Essa é a nossa decisão, essa é a nossa vontade. Obrigado, Senhor, por esse culto, por esse momento maravilhoso. Continua conosco em nome de Jesus. Amém e amém.